Olá, muito obrigada por aceitar receber nosso material. Eu fico feliz de poder compartilhar com você a minha compreensão sobre inteligência emocional e também te entregar o meu método, que é algo que eu aplico na minha vida dia a dia. Você deve estar recebendo em seu e-mail agora o e-book com uma amostra do treinamento completo sobre inteligência emocional, com foco em controle da ansiedade por meio da técnica de mindfulness. São só 15 páginas de texto numa diagramação bem agradável para você tomar contato com o tema. Mas como eu imagino que o seu tempo seja meio curto, vou fazer um resumo do conteúdo desse material aqui para você. Depois eu sugiro que você tire uma horinha para ler com calma, porque vale a pena. É muito rico esse tema e é um trabalho pioneiro esse que eu estou propondo aqui e posso desenvolver na sua empresa. Vamos lá então? No livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, o autor fala bastante a palavra controle. Ele usa bastante esse termo, controle da ansiedade. Em alguns lugares, inibição dessa emoção. E de fato eu usei também no título do e-book essa palavra, controle, né? Guia prático para controlar a ansiedade. Mas, na verdade, eu prefiro muito mais a ideia da compreensão dessa emoção, para depois descobrir como nós podemos administrá-la. Muito bem, então eu inicio esse e-book fazendo algumas perguntas a você. Primeiro, como você se define? Você se considera uma pessoa tranquila na maior parte do tempo? Que lida com um problema de cada vez, buscando as melhores soluções? Ou você frequentemente se sente ansioso, ansiosa, querendo antecipar os acontecimentos, adivinhar o que vai acontecer? Eu faço mais algumas perguntas aqui nessa primeira página. Você dorme bem à noite? Tem sentido dores no corpo, taquicardia, enxaqueca, formigamentos, esquecimentos e até mesmo traços de um possível transtorno bipolar, chegando mais perto dos objetivos deste guia? Você sente dificuldade para lidar consigo mesmo no dia a dia? Se sente angustiado ou angustiada quando não consegue ter clareza para tomar decisões? Quando não consegue satisfazer as expectativas alheias e as suas próprias expectativas? Se sente responsável por questões que não lhe dizem respeito? Se sente culpado frequentemente ou culpada? E, principalmente, assume mais responsabilidades do que lhe cabe, do que você pode dar conta? Se a sua resposta for sim, para a maioria dessas perguntas, então esse guia é para você. Para equilibrar um pouco a balança dessas queixas todas, né, que eu acabei de listar, se você se identificou com elas, eu imagino que você deve ter 3 desejos principais. Primeiro, dormir uma noite inteira de sono, né, de preferência sem uso de medicamentos. Um segundo desejo, ter mais tempo de qualidade com a sua família, com seus amigos. E um terceiro, que é exatamente o foco do meu treinamento. Estar presente em cada situação de forma plena, com o pensamento ali, como se essa fosse a última vez que você estivesse vivendo aquela situação. Vamos imaginar que você está na fila do pão, e aí a sua mente está ali, meio sem ocupação, e de repente não está mais ali. Você pode de repente ter sido levado ao passado, nostalgicamente, um cheiro, um som, uma imagem te transportou para um outro lugar, e você viaja no tempo. Seu pensamento vai lá para uma cidade que você conheceu, para o sítio, a chácara da sua avó, sem problemas. Até aí, tudo bem. O problema é quando nossa cabeça começa a fazer contas, ela entra numa contabilidade, num looping sem fim. A gente começa, né? Tem uma reunião logo mais. Se eu não conseguir explanar sobre o problema, e se o funcionário X trouxer o problema Y, que vai remeter à reunião Z, em que esse problema não foi resolvido? E se eu não conseguir chegar a tempo a essa reunião, porque eu tenho que pegar o meu carro na oficina e eu não sei se vai estar pronto, e se eu chamar o Uber e o Uber demorar, e a nossa cabeça fica, né? Sem parar. Então, nesse momento, infelizmente, você não está mais ali na fila do pão, né? Você está num lugar escuro, enfadonho, chato, tenso, preocupante. A diferença entre esses 2 lugares é basicamente a seguinte. No primeiro caso, você está presente com o seu corpo ali. Então você pode prestar atenção na sua respiração, você pode prestar atenção na sua postura, seus olhos veem e seu cérebro registra nitidamente o que está acontecendo ao redor. Se você está subindo uma escada, você pode prestar atenção aos degraus, você pode perceber uma falha na calçada, você pode ter o reflexo necessário para escapar de um acidente, evitar um escorregão, até mesmo sair ileso de um assalto. Já no segundo caso, como o seu pensamento não está literalmente onde o seu corpo está, aí é comum que você respire mal, que respire pela boca e mantenha uma postura ruim, os ombros caídos. E por respirar sem consciência,
não oxigene bem o cérebro, não expanda as vértebras, não se alongue internamente. E aí, se tiver tendência à enxaqueca, inevitavelmente vai ter que se lembrar dela, vai ter que sentir dor e tomar um analgésico, não é? Pois bem, eu já passei por tudo isso, era uma pessoa tremendamente ansiosa, meu pensamento nunca estava onde o meu corpo estava, mas eu achei a solução. Vou compartilhar com você aqui uma forma de manter a saúde cerebral e ter um maior equilíbrio emocional também. Mas antes, vamos a alguns dados. Tá? Olha, segundo estudos feitos pela Organização Mundial da Saúde, em março deste ano, e aí o diretor da OMS deu a seguinte declaração. Ele diz o seguinte: as informações que temos agora sobre o impacto da Covid-19 na saúde mental do mundo são apenas a ponta do iceberg. O que isso faz pensar, né? Eu imagino que você concorda comigo que o medo da solidão, as incertezas quanto ao futuro, as preocupações com filhos, trabalho, finanças, todos esses fatores já eram geradores de estresse, já se faziam presentes muito antes da pandemia, diminuindo a nossa energia e a nossa capacidade de atenção para as coisas que realmente importam, né? Nossa família, nossos amigos, nossos filhos. Muito bem. Partindo então para alguns conceitos agora que embasam o meu método, eu vou falar sobre consciência, autoconsciência e a mindfulness. Bom, consciência. A consciência nós vamos entendê-la de um modo bem literal. Estar consciente é estar acordado. Ou seja, a consciência como um estado de vigília. Nesse aspecto, nós, humanos e animais, estamos em pé de igualdade. O que nos diferencia dos animais é a autoconsciência, ou seja, a consciência sobre a consciência. Essa capacidade adicional fará toda a diferença para o bem e para o mal. Possibilita, então, refletir, duvidar, estranhar, angustiar-se. Ou seja, ela tem pontos positivos e negativos, né? Olhando para o aspecto positivo de podermos ser conscientes da nossa consciência, entendemos que essa autoconsciência nos permite observar nosso estado interno e externo. Se estamos eufóricos ou melancólicos, dispersos ou concentrados, preocupados ou relaxados. Mas a autoconsciência possibilita não apenas observar, mas compreender o nosso estado e adotar uma postura crítica em relação a ele. Só então temos a chance de transformar ou transmutar esse estado para um outro que julguemos melhor. Enfim, como nós possuímos também o livre-arbítrio em relação a essa consciência, aí restam duas alternativas. Ou respeitamos nossos limites, inclusive os corporais, ou vamos viver um eterno conflito interior. E é precisamente por esse último aspecto, proveniente do mau uso da autoconsciência, que entra em cena, então, a mindfulness. Então, anoiteceu e esfriou por aqui e eu estou praticando a mindfulness, ou seja, dando atenção e prestando atenção ao meu corpo e ao que ele pede, certo? Mindfulness, na tradução literal do inglês, significa mente plena, mas é bastante comum em português o uso da expressão atenção plena. Ela surgiu da observação de que na maior parte do tempo nós estamos com o pensamento ou no passado ou no futuro, ainda que o nosso corpo esteja realizando ações no aqui e agora. Então a ideia do método aqui é justamente trazer a autoconsciência para o momento presente, por meio de uma prática que nos desperte para a realidade do nosso corpo e nos faça sair do tão conhecido piloto automático. É comum, né? Todo mundo já ouviu falar que alguém ficou fora de si, estava fora de si. Pois é isso mesmo, na maior parte do tempo nós estamos fora de nós mesmos. Estamos fazendo várias coisas ao mesmo tempo e aí perdemos a conexão, né, com o nosso eu profundo, com os nossos objetivos, com os nossos desejos. Dentro do mindfulness contemporâneo, o lema é Wherever you go, there you are. A tradução disso, literal, é onde quer que você vá, é lá que você está. Mas eu prefiro dizer, onde quer que você vá, é lá que você deve estar. Então, depois de listar alguns dos benefícios da mindfulness aqui no e-book, eu conto um pouco da minha história. Como eu já falei, eu era uma pessoa bastante ansiosa, bastante desfocada, mas essa realidade começou a mudar quando eu entrei para a faculdade. Curso de letras, mais precisamente nas aulas de linguística. E em seguida, a partir do meu contato com a psicanálise, minha cabeça então começou a se abrir. Ali começou o meu processo de autoconhecimento. Essa palavrinha-chave, né, para chegar a essa luz interior. Depois veio o mestrado, e a vez então da literatura fazer o seu papel na minha história. E por fim, na tentativa de um doutorado, eu estudei um pouco de filosofia. Então aí
fechou-se meu entendimento sobre essa questão, ou melhor, abriu-se então para tudo que viria depois. E foram alguns anos de análise, né, também. Mas eu tinha desconfiança de que havia algo mais ainda para ser descoberto. Como desde criança eu sempre me dediquei a diversos tipos de práticas físicas, incluindo o yoga na idade adulta, era inevitável que agora eu olhasse com outros olhos para o meu corpo, para suas necessidades vitais. Eu não era apenas um cérebro articulando, pensando sem parar. Eu era feita de sangue, tecidos, musculatura, ar, água, e tudo isso precisava de atenção. Eu percebi então que eu tinha um corpo e não apenas uma história contada e recontada tantas e tantas vezes no divã. Eu tinha um corpo e ele precisava estar presente no aqui e agora para que eu pudesse me sentir viva de fato. Foi então que eu conheci a Mindfulness e todas as minhas intuições então se confirmaram. Tudo que eu acreditava e já praticava de algum modo tinha um nome e um método. O Mindfulness contemporâneo, esse que eu resolvi abraçar, diferentemente das práticas mais ortodoxas, propõe uma atenção especial voltada para o nosso dia a dia. Nas mínimas ações cotidianas, como escovar os dentes, comer, caminhar. Mas eu ainda não estava satisfeita. Eu precisava criar o meu método. Porque eu entendia que não bastava esse corpo estar presente no aqui e agora, ou seja, estar ancorado no presente, como se dizia. E aí eu criei a seguinte frase: se você não se ocupar dos seus pensamentos, eles irão se ocupar de você. Ou seja, precisamos dar destino aos nossos pensamentos, sobretudo aqueles que insistem e nos trazem emoções conflitantes, pois eles necessariamente representam ações que estão pendentes da nossa atenção, que acabam ocupando um espaço precioso aqui do nosso tempo, o nosso presente. Então, como prometido no início, eu deixo aqui no e-book a minha sistemática de ataque à ansiedade, mas eu ressalto aqui que isso é só o começo da jornada, hein? É só o pontapé inicial para você dar uma virada na sua vida. O método completo você poderá conhecer contratando o meu treinamento de resiliência e inteligência emocional para a sua empresa. Aqui nesse e-book, o que eu compartilho com você é o módulo 1, ou seja, a introdução desse treinamento. O módulo 2 se intitula, deixando aqui um spoiler, Como gerenciar pendências, organizando passado, presente e futuro em sua vida. Você pode estar se perguntando, mas como assim organizar o passado? Sim. Um passado mal entendido, mal interpretado também ocupa espaço no nosso presente, roubando nossa energia e gerando ansiedade. Isso sem falar nas pendências mais simples aí de um passado recente que a gente precisa reinserir na nossa pauta de atividades. E é isso. A seguir vem a técnica dos 8 passos, que eu vou deixar aqui para você ler, para ficar curioso ou curiosa. 8 passos para começar a praticar a Mindfulness. Deixo aqui também uma dica especial, uma cápsula mágica para você aplicar agora já na sua vida. E convido então você para marcar uma reunião, para a gente conversar melhor sobre esse tema. Finalizando, eu quero te dizer que nesse treinamento você irá mapear a sua vida, liberar espaço mental, organizando as pendências da sua agenda no tempo, por meio da dinâmica SAT, e usufruir do espaço que sobra, então, para realizar os seus desejos. Irá entender a ansiedade como manifestação de 2 sentimentos principais, a pressa e o medo. O medo que pode ser subdividido em 2 tipos, o medo do desconhecido e o medo de não sermos competentes o suficiente para realizar algo. A partir desse entendimento, uma nova vida espera por você. Mas claro, desde que você se disponha a trabalhar um pouquinho em causa própria, o que quer dizer apropriar-se da sua história enquanto é tempo. Sendo assim, mãos à obra. Convido você então a preencher os espaços ali na página para a gente marcar uma reunião e conversar sobre esse treinamento. Sua empresa não pode esperar, sua vida não pode esperar. Muito obrigada e até breve.